Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E o programa, mais uma vez, tem o patrocínio da Bradimex, a associação que representa as principais distribuidoras desse gênero de medicamentos no país. Bom, a gente com frequência nos nossos programas fala em acesso, discute quem paga a conta, mas a gente discute o papel da indústria farmacêutica, discutimos das distribuidoras, dos canais privados, dos pagadores institucionais, mas e quando você tem os medicamentos, você tem o investimento em inovação e, de repente, trava por simplesmente falta de pessoal numa agência reguladora? Então, essa semana, o Grupo Pharma Brasil trouxe à tona resultados de um levantamento e apontou 16 bilhões e meio de reais parados na Anvisa, e esse investimento referente a medicamentos inovadores que estão simplesmente aguardando aprovação. E a Adriana Giaféria, vice-presidente do grupo, ela acabou conduzindo esse levantamento e gentilmente aceitou nosso convite para participar do programa e discutir esse gargalo. Quero agradecer, Adriana, você pela presença. Bem-vindo ao Panorama Talks. Ô, Leandro, eu que agradeço imensamente a oportunidade. Acho que esse é um dos temas mais relevantes e críticos no momento para a indústria farmacêutica brasileira. Então, acho que ter esse espaço aqui um pouco para a gente trocar as impressões sobre o tema e colocar as nossas questões sempre é muito oportuno. Muito obrigada. Legal, Adriana. Primeiro, eu acho que é interessante, né, para os nossos espectadores, a gente destrinchar um pouquinho esses números, né? Enfim, de que maneira o grupo chegou a esse cálculo e a gente consegue destrinchar o que é medicamento inovador, de especialidade, enfim, fala um pouquinho para a gente Então, sobre na isso. verdade, Leandro, quando nós fizemos a primeira versão desse levantamento, né, nós consideramos o valor potencial da fila de análise de registro na Anvisa, tá? Considerando tanto novos quanto inovadores, tudo que está na fila de registro da Anvisa. Então, nós pegamos o quantitativo de processos que aguardavam uma análise e fizemos um cálculo baseado no valor médio de mercado para as categorias de medicamentos, né? Esse primeiro dado, ele teve um referencial que dava em torno de quase 6 bilhões, mas a Anvisa, a partir dessa metodologia, expandiu esses dados para os processos com análises já iniciadas, mas não concluídas. Portanto, é um grupo de processos que, pelo fato de ter análise iniciada, elas não ficam evidenciadas no fluxo regulatório do sistema, no fato de que, se esses medicamentos já estivessem no mercado, eles poderiam alcançar, então, um total, aí, um montante em torno de 17,8 bilhões de reais, né? Então, a gente sabe que a Anvisa tem envidado um conjunto enorme de esforços, né? Mas, infelizmente, a capacidade em termos de recursos humanos para a otimização dos processos, além da falta, né, de um sistema informatizado atualizado para conseguir atender a contento essa demanda, ainda é um gargalo bastante crítico para a agência, né? A gente sabe que teve um conjunto de anúncios da parte do governo, né, para a realização de concurso público, que, enfim, oferece aí um conjunto de 50 vagas, mas a gente sabe que isso ainda não é suficiente para o atendimento de demandas que a Anvisa enfrenta hoje no mercado. E, Adriana, quando a gente fala, você falou dos processos iniciados e ainda demandando mais algumas etapas, né? Fala um pouquinho para a gente como funciona esse processo na Anvisa e o que falta justamente para que essas... Porque uma coisa, obviamente, são os medicamentos que ainda demandam um processo inicial de aprovação. Esses, naturalmente, passam por um período, digamos, mais prolongado, né, de avaliação. Mas se já houve uma primeira etapa, quais as barreiras para que as próximas etapas sejam mais céleres? Então, na verdade, Leandro, a gente tem, justamente por essa deficiência estrutural em termos de quantitativo de recursos humanos, a Anvisa acaba tendo que implementar formas de gestão que consigam conciliar a capacidade atual da agência para dar fluxo a essa análise regulatória. Então, todo medicamento, quando entra para avaliação do registro na Anvisa, ele tem um fluxo regulatório que passa por um conjunto de coordenações a depender do tipo do medicamento, da categoria do medicamento. Então, esse fluxo passa por essas coordenações que, em alguns momentos, devem promover trabalhos paralelos de análise para a emissão das exigências
e muitas vezes algumas dessas coordenações devem aguardar o resultado da análise de outras coordenações para a continuidade do processo. Então, como os quantitativos não estão suficientes para a vazão que se faz necessária, muitas vezes a gestão desses processos e fluxos internos ela fica bastante prejudicada. Hoje a Anvisa tem buscado, né, assim, um trabalho muito consistente, de muita qualidade, alcançar patamares cada vez mais elevados em termos de ciência regulatória, né, se equiparando aí às grandes agências do mundo. Então, esse esforço, né, de harmonização também impõe para a Anvisa um processo bastante complexo de gestão interna, de compatibilizar aquilo que é a demanda interna do seu mercado local versus a incorporação desses novos parâmetros regulatórios que vão cada vez mais alinhando os patamares regulatórios da agência com as demais agências do mundo. Então, se a gente for considerar, Leandro, né, o fato dessa atual gestão, né, do atual governo, ter um olhar bastante direcionado para a questão, né, da valorização e da importância do complexo industrial e econômico da saúde como uma política industrial, né, focada para o desenvolvimento dessa indústria local, a agência Anvisa se torna um elemento central dessa discussão. Então, assim, não há que se falar num país que pretenda ter, né, um complexo industrial sólido, robusto, consistente e cada vez mais permitindo a ampliação do acesso no mercado, se nós temos na nossa principal, vamos dizer, parceira, que é a Anvisa, que é a porta de entrada para esse mercado, enfrentando dificuldades estruturais que acabam, de alguma forma, prejudicando a evolução da própria política do governo. Então, a preocupação de trazer essa mensagem, né, assim, e tentando trazer esses dados para revelar essa situação que a Anvisa tem passado, é mais no sentido mesmo da gente tentar ter um olhar diferenciado. A gente sabe da importância das políticas de saúde, a gente sabe da importância da ampliação do acesso para a população brasileira. Então, eu acho que a Anvisa mereceria um tratamento aí bastante direcionado, especial, para poder viabilizar a melhoria dos seus fluxos internos, dos seus processos de gestão e, especialmente, a capacitação de recursos humanos e sistemas otimizados de informática para ela poder corresponder a toda essa expectativa. E falando em categorias, né, a gente consegue dimensionar quais áreas terapêuticas elas estão mais relacionadas a esses 16 bilhões e meio? Então, nós, nesse levantamento, que depois teve essa complementação com o apoio da Anvisa, né, nós conseguimos aí ter uma identificação em termos dos valores que foram anunciados, né? Então, por exemplo, por causa da categoria de novos inovadores, a gente tem valor parado em fila em torno de 4 bilhões, né? Os não sintéticos em torno de 205 milhões, os fitoterápicos em torno de 31 milhões, né? Genéricos e similares a gente já pula para 4 bi, e biológicos, né, que é a categoria mais recente, que é a mais expressiva, em torno de 9,4 bilhões de reais. Então a gente percebe que desse total, né, 6 bi em fila e 11 bi, 6 bi que é o que nós havíamos levantado e 11 bi com análise iniciada, tá? E realmente dados bastante expressivos, e estamos falando de biológicos, né, que são cada vez mais o alvo da indústria farmacêutica, cada vez mais alvos da indústria farmacêutica, que investe em pesquisa, investe em inovação. E boa parte desses medicamentos é de farmacêuticas brasileiras, multinacionais? Como é que está essa proporção? Ela é equilibrada. A depender do tipo da categoria, você tem uma prevalência de nacionais. No caso dos biológicos, você tem uma prevalência de multinacionais. E outro dado interessante também, Leandro, que eu acho que vale a pena constar, a própria Anvisa fez um estudo pelo IBGE, e em 2014 eles conseguiram ter uma estimativa de que em torno de 22,7% do PIB é composto por atividades que são reguladas pela Anvisa. Ela fez uma avaliação de que esse percentual subiu, uma influência em até 30% da soma de todos os bens e serviços produzidos. Quer dizer, veja o tamanho da importância dessa agência para o desenvolvimento da economia do país, né? E a gente está com essa situação de precariedade na estrutura para poder ter a gestão de todos esses processos, né? E, obviamente, você tem
uma influência direta, né? Você precisa ter equipes especializadas para fazer esse trabalho, né? E só trazendo alguns números, né? Aproveitar para complementar, né? Também foram alvos desse levantamento da Farma Brasil. A gente está falando que, até segundo, com o apoio da própria Anvisa, né? A gente teve acesso a esses dados, o total de servidores em 16 anos caiu de 2.360 para 1.491. Exato. E desse contingente, só 187 profissionais atuam nesse processo de análise de novos medicamentos. Isso. A FDA tem 6.815 profissionais dedicados. Claro que a gente está falando de um mercado gigantesco como os Estados Unidos, muito mais maduro, né? Mas considerando esses dados, né? E também, né, o número de dias médio que são necessários para se aprovar um novo medicamento no Brasil, o que dá para melhorar de bate-pronto, Adriana? Eu sei que, sim, formação de equipes, logicamente, é um caminho, né? Mas que outras estratégias você entende que poderiam ser adotadas e, naturalmente, como a indústria farmacêutica, que o Grupo Farma Brasil representa, pode exercer um papel também nesse contexto? Então, assim, eu acho que algumas soluções paralelas, né, até que os concursos para os servidores efetivos sejam consolidados, a gente sabe, como eu falei no começo, né, a gente teve um concurso com um quantitativo bastante importante, mas reduzido para as necessidades atuais de toda a pauta da Anvisa, mas eu acho que algumas medidas paralelas eventualmente poderiam ser adotadas, por exemplo, né, como o caso de concursos para servidores temporários, né, ou seja, você teria que ter uma interlocução com o Ministério da Gestão, o Ministério da Fazenda, para abrir essa possibilidade de ter servidores temporários até que haja uma estruturação definitiva. Você pode ter termos de execução descentralizada, ou seja, terceirizados, que venham de outras entidades públicas que possam aí deslocar um quantitativo de recursos para poder ter a contratação com esse objetivo de contratação de terceirizados. Também poderia ser considerada uma forma possível, né? E também, quem sabe, a contratação de serviços para poder ajudar, né, no trato desses processos de competência da Anvisa e aí sempre fazendo essa avaliação de formas alternativas para a otimização das atividades. Então, existem formas da gente tentar criar soluções temporárias até que, né, a gente se consiga ter uma avaliação definitiva para a incorporação de todos esses servidores, para além da questão específica em relação aos sistemas informatizados, né? Porque hoje a gente sabe que tudo tem, né, se feito um movimento bastante significativo para a digitalização dos processos, que otimiza inclusive os tempos, né, de análise. Então, hoje a gente sabe que existem ferramentas muito modernas e que podem ser adotadas pela Anvisa, mas isso tudo depende, né, de um processo de decisão da parte do governo para dar a capacidade financeira para a Anvisa incorporar todas essas medidas, né? E a gente, aliás, um dos primeiros convidados do Panorama Talks, mais ou menos 2 anos, integrava a diretoria da Anvisa, era o Gustavo Mendes, né? Depois foi para seguir outros rumos na carreira, né? Inclusive internacionais. Mas foi muito interessante porque a gente repercutiu sobre algumas estratégias e ferramentas que a Anvisa buscava adotar para justamente acelerar esse registro de novos medicamentos, incluindo aí o Fast Track, né? Como é que está essa realidade atual? A gente, né, obviamente, vendo esses números, né, fica impressionado. E fica em dúvida, né? Quer dizer, será que essa estratégia funcionou de fato? O que falta para ela? Porque a distância, muitas vezes, entre a teoria e a prática acaba sendo grande, né? Sim. Como resolver essa... Então, Leandro, a gente teve uma situação bastante evidenciada durante a pandemia, que inclusive o próprio Gustavo estava à frente, né, na condução do enfrentamento de toda essa crise mundial, né? E eles conseguiram, graças a um esforço bastante significativo, estabelecer processos regulatórios bastante simplificados, que permitiram não só a incorporação das vacinas num tempo muito rápido no nosso país, mas também a otimização de processos regulatórios para outros medicamentos que compunham, vamos dizer assim, o conjunto aí dos tratamentos que precisavam ser viabilizados rapidamente nos hospitais. Então, a gente teve uma experiência muito exitosa, né?
obviamente que considerando essa realidade de capacidade da Anvisa, né, para poder dar todo o fluxo necessário para todas essas aprovações em caráter emergencial, foi muito bem sucedida. Tivemos aprendizados que foram muito importantes e que demonstraram que a gente pode, de fato, sim, otimizar vários desses processos, várias das regras que foram incorporadas para esse período ainda tiveram algum tipo de desdobramento e ainda continuam sendo adotadas. Mas é o que eu falei, Leandro. Eu acho que o nosso grande gargalo hoje, né, é a questão da gestão da Anvisa, porque nós temos um quadro de efetivo, né, de funcionários que estão aí fazendo de tudo para o cobertor dar conta de toda a demanda, né? Então, são muitas frentes, né? Mesmo que você tenha um esforço, né, de busca de procedimentos mais simplificados para gerar uma agilidade no processo regulatório, você precisa, né, ter uma estrutura adequada para poder dar vazão, né? Um outro dado que eu queria colocar também, Leandro, que eu acho que é muito importante, voltando nessa questão da nova política industrial, desculpa, a gente sabe que tem sido feito um esforço muito grande da parte das empresas que estão aqui, porque estão aderindo a esse movimento, entendem da importância desse movimento, estão cada vez mais investindo em plantas, em fábricas, em novas linhas, em novos projetos de desenvolvimento para que de fato a inovação se consolide no nosso país. Então, acho que, assim, mais do que tudo, a gente precisa ter esse olhar crítico agora para criar as condições para a Anvisa atender toda essa demanda e olhar para o futuro, para a inovação desenvolvida aqui no Brasil. É isso, a gente está falando de um país onde um medicamento, em média, demanda 776 dias para ser aprovado. 7,6 contra 301 do Japão e 245 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, acho que, de alguma forma, imagino eu, seja um mercado para ser visto com mais atenção, né? Pelo tamanho da população, pelas dimensões geográficas, né? É o norte, né, que a gente precisa seguir pela própria referência aí que tem na indústria farmacêutica. Mas exatamente. Eu acho não que sabemos isso, que é fácil, né? Não é fácil, é um desafio enorme, mas acho que o momento é absolutamente oportuno, né? O Brasil começa com a sua indústria entrar para a trajetória efetiva da inovação, né? Então acho que isso tinha que estar incorporado como uma veia mestra, né, da atuação da Anvisa, ter o olhar para a inovação, para o futuro do desenvolvimento de medicamentos para ampliar o acesso da população brasileira, né? Eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial para as leis que estabelecem os critérios, né, para a entrada de medicamentos no mercado. Então, assim, esse esforço contínuo, né, de fortalecimento, de adequação da estrutura para que a gestão dos processos e fluxos sejam cada vez mais ágeis para o atingimento dessa meta, né, e ter segurança jurídica, né. Acho que, acima de tudo, quando você tem fluxos claros, né, transparentes, efetivos, tudo funciona muito bem e a gente continua nesse movimento de crescimento em busca da inovação. Legal. E previsibilidade, né? No fundo, tudo se resume a essa palavra que é frequentemente citada aqui, né? Acesso e previsibilidade. Tendo isso, a gente consegue segurança necessária para... Né? Mais legal. Adriana, poderíamos discorrer bastante aí sobre a pesquisa, um pouco mais, né? Mas eu acho que foi muito esclarecedora essa conversa e interessante para a gente entender que há gargalos, e a gente está falando de um país com dimensões continentais, onde esses desafios não são simples de se resolver, mas há caminhos, né? Isso é o que importa, e é isso que a gente tem que discutir. Legal. Isso, Leandro. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. O Grupo Farma Brasil fica à disposição para outros debates. Eu que agradeço. Um grande abraço e portas seguem abertas. Obrigado. Obrigada. E aí, gostou de mais esse programa? Então fica a dica. Acesse todos os episódios do Panorama Talks no panoramafarmacêutico.com.br, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. E, claro, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Um grande abraço e venham novas reflexões aí pela frente.